É o último culto do dia e vocês estão com toda a energia. Glória a Deus. Amém. Tem gente acordada aí? Amém? Amém. Queridos, recebi há pouco tempo uma mensagem do pastor Maurício e pastora Janine. O coração deles está conosco, mas eles estão viajando e hoje cabe a mim trazer uma palavra do coração de Deus. Então eu queria incentivar você a abrir seu coração. Você que nos acompanha online também, abra seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Eu tenho plena convicção de que Deus quer mudar vidas hoje. E Ele olha cada um de vocês individualmente. Por isso abra seu coração. Prepare seu coração para isso. Pai, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. E te pedimos, fala conosco essa noite, Senhor. Fala conosco, independente de onde estivermos. Em lugar do teatro, em cima, embaixo, escondidos no meio onde ninguém vê. Tu nos vês, Senhor. Fala conosco essa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Tem uma palavra que tem ecoado profundamente no meu coração nos últimos meses. É uma palavra pequena, mas ela tem marcado minha vida todos os dias. Eu tenho ouvido várias pessoas, na verdade quase todas as pessoas, falar essa pequena palavra. E que quanto mais eles falam, mais ela entra no meu coração. E essa palavra tão pequena, apenas 4 letras, tem me feito pensar a respeito de toda a minha vida. Meu passado, tem me feito olhar para o meu presente e tem me feito pensar sobre o meu futuro. E essa palavra, por incrível que pareça, para algumas pessoas, representa o fim. Para outras, representa tudo que elas sonham na vida. Essa palavra eu tenho ouvido todo mundo falar, exceto uma única pessoa. A única pessoa que eu amaria ouvir essa palavra, não tem falado. E eu sei que no dia que ela falar para mim, meu coração vai se despedaçar, vai chorar de alegria por ter ouvido da boca dela essa palavra. 4 letras apenas. Talvez você esteja pensando que a palavra que eu estou me referindo seja amor. Não é amor. Essa palavra é vovô. Minha neta é muito pequena, ainda não fala. E essa palavra tem ecoado, tem me feito repensar em absolutamente tudo. Por quê? Porque eu sou vovô agora, há pouco tempo, e meus colegas começaram a dizer assim, ó, Franz agora é avô, daqui é só lomba abaixo, é só descida. E eu disse, caramba, daqui a pouco outro assim, não, o Franz vai se aposentar, é vovô, daqui a pouco tem vaga privativa, sabe aquelas vaga privativa para idoso? E eu comecei a dizer, meu Deus, minha vida acabou. Comecei a me lembrar dos meus avós, cabelo branco, dificuldade para caminhar, usando chapa. Jesus, que nunca aconteça comigo isso. E eu comecei a perceber, meu Deus, será que realmente minha vida acabou? Será que chegou no fim de só avô? Aí de repente comecei a me olhar no espelho, a refletir ali no espelho. E disse, não, cara, tu está muito melhor que todos os outros pastores, tua vida está inteira ainda. Tu está melhor que todos os outros. E aí eu comecei a perceber como essa palavra pode mudar a nossa vida. Tem 2 interpretações. Eu posso olhar para a palavra avô e dizer, meu Deus, minha vida acabou. Cheguei no final da minha vida. Agora é aposentadoria, cuidar dos netos e fim. Ou posso olhar como eu estou olhando e dizer que eu tenho o privilégio de, como avô, ver a continuidade de tudo que Deus semeou na minha vida. Que eu tenho o privilégio de estar na época da colheita, de ver os filhos, sabe, dos meus filhos crescer no Senhor e me alegrar de viver e presenciar tudo que Deus está fazendo. Chegou a época de eu me alegrar com tudo que Deus faz. E muitas vezes, nós como cristãos temos a mesma percepção. Às vezes a palavra, quando a gente fala Deus, algumas pessoas têm uma percepção e outras têm outra. E eu tenho visto, ao refletir nesses momentos da minha vida no passado, eu olhei para trás e disse, que vida incrível que eu tenho vivido. Eu louvo a Deus porque com 18 anos eu tomei a melhor decisão da minha vida, aceitar Jesus. Isso mudou absolutamente tudo. Eu vejo que no momento que eu aceitei Jesus, passei a viver o sobrenatural de Deus todos os dias da minha vida. Eu olho para os meus 2 filhos. Não poderia ter filhos melhores. Os 2, pessoas de caráter. Eu vi que o que Deus fez, me deu um genro espetacular, sensacional. Uma neta.
E minha esposa, o que falar da minha esposa? A melhor mulher do mundo. E o resto não posso falar porque tem crianças no recinto. Mas eu vi que em Deus, não só isso, Deus me ama a tal ponto que Ele percebeu todas as coisas que eu amo e as tornou realidade. Vocês sabem, eu amo Star Wars. Queria que o nome dos meus filhos fosse Luke e Leia. Minha esposa não deixou. Tentei de tudo, não deixou. Mas eu sabia que eu amo Star Wars. E o que Ele fez? Me permitiu, ao longo da minha vida, visitar Lucasfilm, onde Star Wars foi feito, e passar o dia inteiro com as pessoas que criaram Star Wars. Deus sabia que eu amo tecnologia, que trabalho com tecnologia, que talvez a empresa que eu mais admirava fosse a Apple. E nos meus sonhos mais loucos, jamais imaginei que eu poderia sequer trabalhar nessa empresa. Hoje eu trabalho na Apple Developer Academy. Quando Deus olhou para mim e disse, os teus sonhos posso realizar, o impossível, o que para ti é impossível eu quero realizar. Lembra quando me converti, que eu sonhava e lia nos livros do avivamento? Quando Deus visitava a cidade de uma maneira tão sobrenatural que centenas de pessoas se convertiam toda semana. E eu dizia, Senhor, eu quero viver isso. E hoje eu estou num teatro, onde toda semana mais de 150 pessoas aceitam a Jesus e têm a sua vida completamente transformada. Eu vi esse Deus que tirou do meu vocabulário a palavra impossível. Mas não só nas coisas boas. Eu vi nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando eu recebo uma ligação do Equador, onde meus pais moravam, dizendo, o pai precisa de uma cirurgia urgente de coração. Ele pode morrer hoje. E naquele momento, um Deus que estava do meu lado e tornou o impossível possível. Meu pai sobreviveu a tudo que tinha a passar, com custos, com coisas absurdas. Deus estava presente. Vi num acidente de carro, onde minha filha destruiu o carro. Mas ela saiu sem nenhum arranhão, para ser exato, com um pequeno arranhão. E eu disse, Deus, tu estavas com ela. E é isso que Deus faz. Deus nos traz uma vida onde o impossível se torna possível. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que proclama, um Jesus Cristo que proclama, eis que eu quero vos dar vida e vida em abundância. Eu comecei a olhar para trás e digo, meu Deus, minha vida teve abundância. E eu amo a vida que eu tenho vivido até hoje. Mas assim como com a interpretação que eu tenho de Deus, o que eu tenho vivido, eu percebi também que outras pessoas talvez tenham uma interpretação errada de Jesus. E irmãos que eu amo, irmãos, amigos meus, que dizem amar o mesmo Jesus que eu amo, toda vez que eu encontro, tem um irmão que eu toda vez que eu encontro, e uma irmã também, amigos que toda vez que eu encontro, parece que vem uma nuvem negra por cima deles, com raios caindo. E eu digo, aí irmão, como é que tá? Terrível, terrível, tu não tem ideia do que eu estou passando. E aí eu oro por ele, e depois na outra semana, e aí? Mas tu não tem ideia, deixa eu te falar. E é uma coisa ruim atrás de outra. E eu digo, meu Deus, que Jesus ele conhece. Graças a Deus eu conheci o Jesus certo, porque o que ele conhece eu não queria. Onde é sofrimento atrás de sofrimento e começa a guerra na Ucrânia. Tu não vai entender a guerra na Ucrânia. Eu digo, Jesus, o cara está preocupado com a guerra na Ucrânia. E daqui a pouco tu não está entendendo. Tenho informações de dentro do governo que vão confiscar no seu dinheiro. Eu digo, teoria da conspiração? E eu digo assim, mas irmão, tu não crê em Jesus? Se tu crê em Jesus, nada disso vai nos tocar. Porque nós temos o Deus do impossível que torna o sobrenatural real na nossa vida. Esse é o Deus que eu creio, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Como muitas vezes nós temos uma interpretação errada do Deus que nós servimos. Como muitas vezes a nossa percepção nos leva a viver, não tudo que Deus tem para nós, mas apenas parte do que Deus tem para nós. E eu queria contar hoje a história de um homem que está na Bíblia. De um homem comum. Um homem que no capítulo 11 de Gênesis é mencionado pela primeira vez. E a sua menção, a menção do seu nome é apenas no meio de uma genealogia. E na genealogia ele começa a citar nome de tal fulano. Deixa eu ler aqui para vocês. Rapidamente diz assim. Sem gerou Arfaxade, Arfaxade gerou Selá, Selá gerou Éber, Éber gerou Peleg, Peleg gerou Jeú. E aí continua esse monte de nomes. E de repente menciona o nome dele. Ou seja, uma pessoa no meio de uma multidão.
como talvez alguns de nós nos sintamos hoje no teatro. Eu sou uma pessoa no meio de uma multidão, com uma vida nada expressiva, porque o único que se menciona é o nome dele no meio de um monte de outros nomes. E para piorar a situação desse homem, termina que o pai dele gerou ele, seus irmãos, e continua dizendo assim, ó, e a sua esposa era estéril, e ele não teve filhos. Ou seja, além de esse homem ter uma vida nada expressiva, onde não é mencionado mais nada no seu nome dele que ele viveu e existiu, diz ainda que ele tem um problema sério, ele não pode gerar filhos. E é um problema impossível, porque ele não tem como mudar isso. A sua esposa é estéril. É um problema onde ele diz, isso não é comigo, eu gostaria que fosse diferente, mas na minha vida existe um problema, e esse problema traz uma consequência trágica, a esterilidade. Ele olha para essa geração, para essa lista de homens, meu bisavô fez isso, meu avô, e ele olha e diz, e tudo isso termina comigo. A minha vida acaba hoje. Estou falando de Abraão. A primeira vez que Abraão é mencionado na palavra de Deus é em Gênesis 11, apenas no meio de uma genealogia. E coloca ele no final do capítulo. E sua esposa era estéril e não podia ter filhos. Talvez você entrou aqui hoje, olhando para a sua vida e diz, eu existo para quê? Só para trabalhar, pagar contas, voltar para casa, dormir? E no outro dia acorda, trabalha, paga contas e volta para casa para dormir. E essa sua vida, você talvez tenha a mesma vida de Abraão, completamente inexpressiva. Ou talvez você seja como Abraão, que tem um problema que tirou para ele toda a sua vida. Você tem um problema crônico, um problema que não depende de você. Talvez uma situação de saúde. Talvez um casamento onde você diz, não tem jeito esse casamento. Talvez um relacionamento entre pai e filho, vou dizer, tudo que eu faço não dá em nada, não consigo alcançar esse rapaz ou essa menina. Ou quem sabe você, por causa dessa infertilidade, você olha para o seu casamento e diz, não produz frutos. Você olha para o seu trabalho e diz, não serve para nada, trabalho, e é infértil o meu trabalho porque não produz frutos. Mas esse homem, Abraão, que começa no capítulo 11, ou melhor, termina no capítulo 11 com uma menção muito passageira, dizendo que a vida dele é inexpressiva, que ele tem um problema que não depende dele, um problema que é impossível, e que sua linhagem e sua alegria termina nesse momento. Ele tem um encontro com Deus. É só virar a página. Isso alegra meu coração, porque muitas vezes nossa vida passa por dificuldades, e é só um virar da página de Deus. E talvez esse virar da página na história da sua vida com Deus seja esse culto. Talvez esse momento que você veio aqui seja o momento que Deus está virando sua página. E no capítulo 12, logo a seguir, diz assim, e eu quero ler para você. Gênesis 12, versículos 1 e 2, diz assim. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, preste atenção, farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. A Bíblia não fala como esse homem, Abraão, se encontrou com Deus, mas é um dia, como qualquer outro, como um domingo igual a hoje, como um culto igual ao de hoje, das 19 horas, você pode ter um encontro com Deus, como Abraão teve esse encontro. E nesse encontro, Deus diz para ele, o teu problema, que a infertilidade, seja do teu casamento, dos teus negócios, do teu relacionamento, do teu coração que vive na depressão e não vê futuro, o teu problema eu vou mudar, porque Deus promete, farei de ti uma grande nação. Deus não resolve o problema, diz, eu vou te dar um filho. Deus diz, eu vou te dar um filho, e esses filhos vão gerar filhos, e os filhos dos teus filhos vão gerar filhos e filhas. E Deus diz, olha, tudo isso eu vou fazer, mais ainda, eu vou te tornar famoso. Tu vai estar no Instagram, no TikTok, no YouTube, com milhões de seguidores. Porque Deus não tem problema com a fama, Deus tem problema com a glória. A glória dele, a fama pode ser nossa, mas tudo que nós fazemos, por mais famoso que a gente seja, sempre a glória será de Jesus Cristo, porque ele é o único que merece a glória.
Deus promete para ele essa vida. E diz, e mais ainda, cara, tu vai ser uma bênção. Te abençoarei e tu serás uma bênção para todas as nações. E olhem essa promessa. Abraão, com esse convite que Deus fez, se tornou hoje um dos homens mais significativos da história da humanidade. Abraão é conhecido como pai da fé. Não somente de uma religião, uma das 3 das maiores religiões do mundo. Para os judeus, Abraão é o pai da fé. Para os muçulmanos, Abraão é o pai da fé. E para nós cristãos, Abraão é o pai da fé. Esse homem com uma vida inexpressiva, com um problema, com algo impossível, depois de um convite de Deus, tem sua vida radicalmente transformada e muda não somente a sua vida, como toda a história da humanidade. Milhões de pessoas hoje conhecem Abraão, são abençoadas por causa de Abraão, porque esse homem teve um encontro com Deus. E aí vem o primeiro ponto que eu quero falar para você. Para que isso aconteça, para que você passe a viver essa vida sobrenatural que Deus tem para nós, você tem que entender que o sobrenatural de Deus implica em abandonar o seu passado. A primeira coisa que Deus diz para Abraão, Abraão, olha só, tu está vivendo num lugar onde todo mundo te conhece como homem da mulher estéril. Todo mundo te conhece como cara inexpressivo. Mas eu preciso que tu saia dali. A primeira palavra que Deus diz para Abraão é: sai da tua terra. Abandona o lugar do teu passado, onde as coisas estão acontecendo. Sai desse lugar para o lugar aonde eu vou te mostrar. E eu quero que você entenda por que isso é fundamental na nossa vida. Porque a religião faz isso. A religião vive no passado. A religião vive no passado. Na religião, nós entendemos que Deus visitou determinado lugar, fez determinadas coisas, agiu de determinada forma, e nós nos apegamos a isso. Em qualquer religião, não apenas na religião cristã, na muçulmana, nem hindu, em qualquer religião, nós entendemos, Deus agiu assim, e nós vamos continuar agindo assim, nesse lugar, porque Deus age aqui. E Deus pode ter agido ali. Deus pode ter agido no seu passado, feito coisas quando você era jovem, e você ainda lembra, Deus, quando eu era jovem, fez isso, isso, isso. E Deus agiu no seu passado, é verdade. Mas Deus não está mais no seu passado, Deus não ficou no seu passado. Deus saiu do seu passado e está no seu futuro, está no seu presente, dizendo, olha, sai do teu passado, é o teu passado que está te prendendo. Talvez você veio hoje aqui, e você está preso no seu passado porque você ouviu dos seus pais palavras que não deveria ter ouvido. Que você não presta. Que você tem dedo podre para escolher homem. Que você é burro. Que você nunca vai dar nada. Que todos os teus negócios sempre faliram. Talvez você esteja preso naquilo e você não consegue viver o sobrenatural de Deus porque está preso como Abraão no lugar onde as pessoas já têm um conceito dele e pior ainda, você tem o mesmo conceito delas. Deus diz claramente, sai desse lugar. A religião nos prende ao que Deus fez no passado. Antigamente não podíamos usar guitarra nas igrejas. Por quê? Porque era do diabo. Depois o diabo largou a guitarra, tudo bem. Aí daqui a pouco alguém quis usar bateria. E nós não podemos usar bateria porque a bateria é do diabo. Aí o que o diabo fez? Largou a bateria e nós passamos a usar. Porque Deus não está no passado, Deus está no presente e no futuro, principalmente no futuro. Pode bater palmas para esse Deus incrível. Agora é interessante que Deus faz, Ele diz, olha, preciso que tu saia dali. Mas Ele não dá um destino, Deus não diz, tu sai de Porto Alegre e tu vai para Florianópolis, que é o sonho de todos que estão aqui dentro. Deus não faz isso. Deus, sai desse lugar, sai do teu passado. Para onde? Deixa que eu te mostro. Mas, Senhor, para onde eu vou? Deixa que eu te mostro. Como eu vou saber para onde eu vou? Anda comigo. Por isso Deus é muito claro e diz para Abraão, Abraão, sai desse lugar. Sai da tua terra. Daquilo que tua sociedade diz. Sai da casa do teu pai. Aquilo que tua família diz.
E sai da tua parentela, das coisas que tu fez, do que tu viveu. Sai para onde? Anda comigo para o lugar que eu vou te mostrar. Eu quero que você entenda que mais importante da onde você vai chegar, Deus está preocupado em caminhar com você. Deus diz, olha, vem comigo, anda comigo. Para onde? Não interessa, se tu vier comigo, as coisas vão dar certo. O convite de Deus para você essa noite é para viver o sobrenatural que Ele tem. Mas como a gente faz isso? Abandonando o passado e caminhando do lado dele. Senhor, não sei para onde eu vou, mas aonde tu me disser eu vou. Se tu me disser direita, eu vou para a direita, para a esquerda eu vou, porque Deus é claro com Abraão, para o lugar que eu te mostrarei. Então, primeiro ponto, eu quero que você entenda, você precisa abandonar seu passado, para o lugar que Deus vai mostrar para você. Então, o mais importante é você começar a andar com Deus. Dizer, o meu passado para hoje, nesse domingo, às 19 horas, tudo o meu passado vai ficar para trás, eu vou passar a andar com Deus. Para onde Ele me apontar, por quê? Porque Deus vai realizar, sabe, as melhores coisas, do que eu sonho Ele vai realizar, e nos momentos mais difíceis, Ele estará comigo. Olha o que a palavra de Deus fala em Isaías. Deixa eu botar aqui. Isaías 43 diz assim, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha o convite de Deus. Não olhem para as coisas passadas. Eu estou fazendo algo completamente novo. E se você tem um pequeno conhecimento da fé cristã de Jesus, você vai ver que tudo que Deus faz está sempre no novo. Ele disse durante séculos, enquanto os judeus existiam, farei uma nova aliança. Depois ele diz, colocarei em vocês um novo coração, trarei um novo cântico. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E para nós que esperamos a volta de Jesus, ainda diz, farei um novo céu e uma nova terra. Tudo que Deus faz está sempre no novo. Então você tem que entender que se você quer o novo, esse sobrenatural de Deus, onde os milagres acontecem todo dia, onde a palavra impossível é retirada do seu vocabulário, você tem que, primeira coisa, abandonar o passado. Seguir a Deus é abandonar o passado e abraçar o novo que Ele tem para você. E eu amo que nessa igreja nós fazemos isso. Eu amo que vários pastores fazem isso. Tem um pastor que eu gosto muito, um pastor da Suécia, pastor Joaquim Ludvigs. Todos os anos ele pegava 200 dos jovens. Imaginem um Flamma sueco, os Sbruck. Imaginem um Sbruck. Inventei, não sei se Flamma é assim em sueco, mas vamos supor que seja. Ele pega 200 desses jovens e eles faziam um teatro com música, com dança, um teatro evangelístico. E todos os anos eles decidiam fazer um tour por toda a Europa. E nessa Europa eles passavam por todas as capitais da Europa fazendo esse espetáculo nas praças. E um dia, durante anos fizeram isso, um dia uma menina de 14 anos, e eu louvo a Deus pelos adolescentes, pelo Flamma, porque essa menina de 14 anos bate na porta do pastor, no gabinete do pastor, diz, pastor, nós vamos fazer nosso evangelismo de 45 minutos, nosso teatro, vamos fazer. Nós vamos para Paris, vamos fazer em Paris, no Champs-Élysées, vamos fazer esse espetáculo. E ela diz, pastor, o senhor percebeu que em Paris tem a Disney? E se a gente fizesse nosso espetáculo na Disney? E o pastor olha para ela e diz, tá bom, vamos orar a respeito. E a menina sai feliz. E o pastor Joaquim diz que naquele momento que ela saiu, ele pegou essa ideia e disse, que ideia absurda, a Disney nunca se envolve com absolutamente nada envolvendo a religião. E na hora que ele ia jogar no lixo, a ideia, Deus fala com ele, diz, por que tu estás recusando o novo que eu tenho para vocês? Ele gela. Naquele momento ele começa a procurar pela internet o contato da Disney em Paris. E ele liga para a Disney em Paris, olha, eu sou pastor da igreja tal, na Suécia, nós fazemos um espetáculo, todos os anos nós passamos pelas capitais, a gente queria fazer na Disney em Paris nosso espetáculo de 45 minutos. Do outro lado da linha a pessoa responde, eu não sei, nunca perguntaram isso, nunca pediram isso, preciso falar com os meus superiores. Mas para garantir a proposta, me mande vídeos do que vocês fazem. E ele achou que naquele momento era uma coisa muito delicada, uma maneira educada e delicada de dizer,
Vaza, querido. A Disney não se envolve com essas coisas. Uma semana depois ele recebe uma ligação. Pastor, amamos o espetáculo que você fez. Decidimos abrir para vocês a oportunidade de fazer 15 minutos, não 45, 15 minutos do espetáculo de vocês dentro da Disney. Vocês podem fazer esse espetáculo no palco do Ursinho Pooh. Ai, o pastor assim, Ursinho Pooh? Quem é que vai se converter? O leitão? E aí o pastor diz, mas se é um novo de Deus, eu vou topar. Topou. E pegou esses 200 jovens e foram para a Disney e fizeram um espetáculo ali no palco do Ursinho Pooh. Quando termina o espetáculo, o pessoal da Disney está aos prantos e diz, pastor, foi maravilhoso. Queremos que no ano que vem, quando vocês façam esse Eurotour novamente, passem aqui e ano que vem vocês têm 30 minutos no palco do Buzz Lightyear. Olha um upgrade. No ano seguinte eles voltam e fazem um espetáculo de 30 minutos no palco do Buzz Lightyear. Terminam com centenas de pessoas chorando, totalmente constrangidas pelo amor de Deus. E o pessoal da Disney, pastor, isso é incrível. A partir de agora, nós queremos que todas as vezes que vocês façam esse Eurotour, passem na Disney, no palco principal, seus 45 minutos. Porque alguém um dia resolveu abrir mão do velho e fazer o novo. Isso que Deus faz, o sobrenatural de Deus acontece dessa forma. O apóstolo Paulo viveu claramente isso. Filipenses 3, 13 e 14, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz, o apóstolo Paulo, que viveu centenas de coisas com Deus, diz, quanto a mim, não julgo que haja alcançado tudo que Deus tem para mim, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, que viu centenas de milagres, os milagres foram bênção, mas eu não vivo mais do passado, eu vivo olhando sempre para o novo que Deus tem. E a chamado de Deus para você essa noite é que Deus tem algo novo na sua vida, o sobrenatural esperando por você. Esse é o chamado de Deus. E aí vem o segundo ponto. Primeiro ponto, você tem que abandonar o passado. O sobrenatural de Deus exige que você abandone o passado. Segundo ponto, o sobrenatural de Deus requer fé em ação. O sobrenatural de Deus é como Abraão. Vou ter que sair. Tudo que Deus prometeu, família, prosperidade, fama, só deu certo quando Abraão decidiu exercer a fé. Estou fazendo algo concreto, caminhando para onde Deus me guiar. Ele precisou confiar em Deus, exercer a fé. E vamos definir o que é fé. Porque muita gente diz que tem fé, mas eu quero definir biblicamente o que é a fé. A palavra de Deus em Hebreus 11 diz o seguinte, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas visíveis vieram a existir das coisas que não aparecem. Preste atenção nessa definição. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, o primeiro requisito para ter fé é você esperar que alguma coisa aconteça. Se você não espera que alguma coisa aconteça, não é impossível ter fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Talvez você esteja vendo o seu casamento e você diz, não tem como sair nada dali. Você não está esperando o sobrenatural de Deus. E você vai obter nada dali, porque a fé é a certeza do que se espera. Você espera nada, você vai colher nada. Deus nos chama hoje para uma fé forte, onde eu olho para o meu casamento destruído e diz, Deus, eu quero restauração desse casamento, eu quero reconquistar meu esposo, minha esposa. Onde você olha para o seu negócio que aparentemente está falido e diz, Deus, eu espero clientes nessa semana, eu espero portas novas. Quando você olha para a sua pessoa que está no hospital e você, Deus, eu espero que tu cure essa pessoa, eu espero. A fé exige que você espere alguma coisa. O que você está esperando da sua vida hoje? Ou você está pior ainda, não esperando nada?
Deus nos chama hoje para largar de lado a mediocridade e viver uma fé onde o sobrenatural, onde os milagres acontecem. Me surpreende que Jesus é muito claro, nas suas últimas palavras, ele diz claramente para os discípulos: estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Orarão pelos demônios e eles sairão. E diz várias coisas. Cadê os sinais? Porque Deus já disse que nos deu toda a autoridade sobre o céu e a terra. Tudo nos foi dado. Se os sinais não estão acontecendo, o problema não é Deus. É que nossa fé está pequena. Estamos esperando pouca coisa. Estamos esperando pouca coisa. Deus nos chama hoje um compromisso para sair da mediocridade e para ir para o sobrenatural, onde as coisas acontecem. Eu amo quando alguém me diz: pastor, estou com um problema. Eu digo: é agora. Pode vir. Assim: pastor, estou com câncer, metástase terminal. Vamos embora, é agora que a fé vai. Eu espero que Deus cure. Quando alguém me diz: meu casamento não tem solução, eu espero que tenha solução, porque eu sei que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Uns cultos atrás, nessa região aqui mais ou menos, tinha uma senhora, o pastor Gilhaldo estava fazendo a generosidade, e tinha uma senhora que, enquanto ele fazia a generosidade, olhando para o lado direito, essa senhora, enquanto todo mundo estava sentado, ela estava de pé e fazia sinal para o pastor Gilhaldo, ele não viu. No final do culto, essa irmã veio chorando e nos abraçava de uma maneira assim, cheia de amor, e disse: pastores, eu estava com câncer, vocês oraram por mim e eu fui totalmente curada. Só que eu não sou ninguém diferente dos outros. Por que são os pastores que têm que orar? É você que tem que orar. É você que, em vez de vir, eu vou para o culto, você tem que acordar dizendo: Senhor, eu quero sobrenatural. Senhor, se tem alguém assim, cheio de pepino, bota do meu lado. Bota do meu lado. Ele pode não ter fé, mas eu tenho fé para curar. Senhor, se tem um cara torto, perna torta, assim, bota do meu lado, que eu vou orar por ele. Senhor, se tem alguém que está com problemas no seu casamento, bota do meu lado, porque eu quero orar por ele, eu quero viver esse sobrenatural. Imagina 6.000 pessoas como a nossa casa, 6.000 pessoas orando pelos outros com essa fé sobrenatural, e o sobrenatural acontecendo, nunca mais a nossa cidade seria a mesma. Deus chama você hoje para viver esse sobrenatural, para colocar sua fé em prática. Eu amo a pastora Janine, porque quando estávamos na pandemia, nós fazíamos 4 cultos no Plaza São Rafael, um espaço pequeno. E nós procurávamos: Senhor, queremos mais, o teu novo está vindo. E nós procurávamos um espaço. E num dia de insanidade espiritual inspirada por Deus na Janine, ela disse: vamos no Teatro do Bourbon, está tudo parado, não tem eventos, vamos lá. E o pastor Maurício naquele momento: menos, Janine. E a Janine disse: vamos lá. E você sabe, quando a esposa faz vamos lá, você tem que ir. E eles vieram. Glória a Deus por essa coragem de dizer: eu espero o sobrenatural. Ela disse: Deus pode abrir uma porta. O valor que nos foi pedido era surreal. Jamais teríamos como. E a gente dizer: Deus, tu és um Deus do impossível. E pastor Maurício fez uma proposta. Eu diria que seria uma proposta vergonhosa, mas é pior que vergonhosa. Vergonhosa ainda é elite. Foi uma proposta tão vergonhosa que a pessoa que estava ali soltou um palavrão que, por motivos óbvios, eu não posso repetir. Mas eles toparam. E hoje, todo domingo, 150 pessoas aceitam, no média, a Jesus nessa casa. Hoje, todo domingo, mais de 200 crianças estão recebendo a palavra de Deus, porque alguém resolveu exercer a fé. Eu quero 2 citações, peguei 2 homens de Deus, e eu quero que você entenda o sobrenatural de Deus. A.W. Tozer, um homem que mudou a sua história. Ele disse: o sobrenatural não é um evento raro na vida do cristão, é a própria essência da vida do cristão. Ele dizendo que o sobrenatural não é algo raro, tem que ser o nosso dia a dia. Olha outro homem, Smith Wigglesworth, um homem que chegou a orar por pessoas e foram ressuscitadas. Eu quero que você veja o que ele disse. Isso me impacta profundamente.
O grande plano de Deus para a humanidade é que vivamos no sobrenatural, não de vez em quando, mas diariamente. Esse é o plano que Deus tem para você. Não sei qual é a circunstância onde você está vivendo agora, mas Deus quer o sobrenatural acontecendo na sua vida. Você que nos acompanha online, Deus quer o sobrenatural na sua vida. Só que o sobrenatural exige fé e o sobrenatural exige coragem. Nós precisamos abandonar o passado e viver o sobrenatural de Deus, agir com fé. E aí vou para o meu último ponto. O sobrenatural de Deus exige obediência. Não é só abandonar o passado, não é só ter fé grande e dizer, Senhor, eu quero uma Mercedes, eu quero um Porsche e uma Ferrari, e as coisas vão acontecer. Não, as coisas têm que estar alinhadas com a palavra de Deus. Por isso que Deus disse para Abraão, vem comigo, não é a tua ideia, é a minha direção que vai tornar isso possível. Por isso não adianta você dizer, o meu casamento está destruído, vou abandonar o passado e abandonar a mulher que Deus me deu. Não, você tem que olhar e dizer, Deus ama a restauração de casamentos, eu vou permanecer aqui, restaurar e conquistar o coração da minha esposa. Você tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Olha o que Gênesis 12:4 fala sobre Abraão. Diz, partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Abraão não fez para qualquer lugar. Ele saiu sim da sua terra, mas não foi para o lugar onde ele queria. Foi como lhe ordenara o Senhor. Todo caminhada ele perguntava, Senhor, para onde eu vou? Senhor, no relacionamento com meu filho, para onde eu vou? No relacionamento com meu esposo, para onde eu vou? Senhor, no trabalho, para onde eu vou? Senhor, nesse relacionamento, para onde eu vou? E se Deus falar, abandone esse relacionamento que não presta, abra mão. Ah, mas eu vou ficar sozinho. Abra mão, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer. Se Deus lhe disse, abra uma empresa, abra essa empresa, porque Deus está com você. Mas você precisa obedecer à palavra de Deus. Hebreus 11:8 também, o Novo Testamento fala sobre Abraão também. E diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo. E eu amo uma frase do grande evangelista John Wesley, que mudou a história da humanidade, que diz assim, a obediência é a chave que abre o sobrenatural do céu. Você é o que é sobrenatural de Deus, é momento de obedecer. Deus já falou que você precisa perdoar seu pai, perdoar seu marido, perdoar seu filho, perdoar seu chefe. Deus falou, obedeça. Porque o sobrenatural de Deus acontece ali. Para terminar, quero terminar com essa história. Já passei 3 minutos do tempo. Nós, pastores, amamos todos vocês. Entendemos que vocês são nossa responsabilidade, que Deus trouxe cada um de vocês para a gente cuidar. E eu entendo que possa ter gente aqui nessa igreja que vem, aceita Jesus aqui na Brasa Church, mas não curte a Brasa Church. Aceitou a Jesus aqui, mas vai achar uma outra igreja, porque ele não curtiu aqui. Sabe a vibe que deu a louca aqui no grupo de louvor, que meteu-lhe um rock ali? Talvez ele disse, não curti. Nós curtimos. Talvez que ele diga, não curti do telão. Como aconteceu uma vez um irmão estava aqui, muito bem intencionado, mas talvez não fosse a igreja para ele. Pastora Mauri estava aqui tocando assim, violão, assim, o céu e a terra juntos, anjos subindo e descendo, sabe, todo mundo chorando. Tocou no meu ombro e disse, tá certo isso? Pastor tocando violão com boné? E eu disse, querido, o céu se abriu, anjos subindo e descendo, sobrenatural acontecendo. E ele, não, porque pastor não é para usar boné. E eu entendo que talvez para ele não seja o lugar certo. E está tudo bem, ele pode ir para outra igreja onde as pessoas usam boné, não usam boné. Mas aqui o pastor Amaury precisa, está ficando careca, precisa ficar boné. Isso eu entendo, mas tem uma coisa que nos dilacera o coração, principalmente o meu, do pastor Gilial, do pastor Maurício, dos pastores. Quando alguém entra na Brasa Church e diz, amei e senti a presença de Deus. É o meu lugar. Mas passa 1 mês e não se conectou com ninguém. 2 meses e não se conectou por ninguém. E ele diz, eu não faço parte daquele lugar. Eu amo aquele lugar, mas não faço parte. Talvez eu vá para outra igreja.
isso dilacera nosso coração, porque é nossa responsabilidade cuidar dessa pessoa. E no momento de oração ele diz: Deus, como eu faço? São 6.000 pessoas, como eu faço para que todos eles sintam que Tu as amas e que cada vida para nós importa? E aí Deus disse: se Tu quer fazer a diferença na vida das pessoas? Eu digo: quero sim, Senhor. E ele disse: então começa a ligar para o aniversário de todos eles no dia do aniversário. E eu disse: Senhor, são 6.000 pessoas. E ele disse: tu quer um novo ou não quer um novo? E eu juro para vocês que tem dias que eu me arrependo. Quando eu abro o sistema e dá assim 28. Vou ter que ligar para 28 pessoas. Mas o resultado do sobrenatural de Deus por ouvir a voz de Deus é surreal. Teve uma ligação que eu fiz e com isso eu termino, queridos. Liguei para minha irmã e disse: irmã, aqui é o pastor Franz da Brasatiante, toda emocionada. E ela: sim. Disse: opa. Hoje é seu aniversário, nós celebramos juntos, somos família, queremos celebrar junto com você. E ela: ok. Eu digo: bom, mas tá difícil a coisa. E aí disse: posso orar por você? Pode. Eu disse: bom, tudo bem, vou orar, né? Vai que alguma coisa está acontecendo. E eu orei: Senhor, abençoa minha irmã, Senhor. A vida dela é importante para nós. Eu abençoo os caminhos dela, todos os momentos dela. E abençoei, orei por essa irmã. E quando eu disse amém, ela disse ok, desligou. E eu disse: mas que chinelagem. Eu disse: não posso acreditar, eu estou aqui. Mas eu orei por ela em obediência àquilo que Deus me pediu, independente da reação dela. No dia seguinte eu abro o meu celular e ela me manda uma mensagem que mudaria a minha vida para sempre. Pastor, perdão por ter sido rude. Naquele momento eu estava dirigindo o meu carro, com meu filho pequeno no carro, pensando qual é a parede que eu posso bater o carro e acabar com a minha vida. E no momento que o Senhor ligou e perguntou se podia orar por mim, tudo em mim gritou não. E eu não sei por que eu abri a boca e disse sim. E naquele momento que o Senhor orou por mim, algo saiu de dentro de mim, um peso saiu das minhas costas, eu comecei a chorar e voltei para casa. E hoje essa irmã está completamente feliz na presença de Deus, porque alguém resolveu fazer isso. É a obediência a Deus que faz a diferença. E Deus convida você essa noite a viver nessa obediência ao sobrenatural. Vamos ficar de pé. Esse é o momento onde você olha para a sua vida talvez insignificante e diz: chega dessa vida insignificante, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Ou talvez você está olhando para um problema de saúde, para as suas finanças, para o seu casamento e vê a esterilidade estampada ali. E você está dizendo: minha vida acabou, como Abraão disse em algum momento. Mas o convite que Deus tem para você hoje é: abre mão do teu passado, assume o novo e vive o sobrenatural em obediência à minha palavra. Por isso eu quero que, se Deus falou com você essa noite, coloque a mão no peito e vamos orar. Comece a dizer: Deus, eu quero que seja agora. Essa vida onde o sobrenatural não acontece, quero que pare hoje, Senhor. Remove do meu vocabulário a palavra impossível. Eu sei que Tu eres um Deus que tudo pode. Senhor, Teu povo está aqui de coração aberto, ouvindo Tua palavra e entendendo que somos chamados a uma vida sobrenatural diária. Eu sei que aqui tem centenas de problemas, Pai, de saúde, de relacionamento, depressão, problemas crônicos, Senhor, problemas no casamento, com filhos, trabalho, desemprego, tem muitos problemas, mas nós estamos diante do Deus do sobrenatural, do Deus que torna o impossível possível. Por isso, Senhor, toca cada um de nós aqui essa noite, toca cada um de nós em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, diga amém.
Vamos bater palmas para esse Deus maravilhoso que nos muda. Antes de você sair, eu só quero pedir 2 minutos para fazer a última oração. E por favor, não saia, porque esse é o momento onde a vida de uma pessoa pode mudar do dia para a noite, onde o sobrenatural de Deus pode acontecer, e a sua movimentação pode distrair essa pessoa no momento mais crucial da sua vida. Esse convite que eu quero fazer para você que veio pela primeira vez nessa igreja. Talvez você nunca entregou sua vida a Jesus. Talvez você nunca ouviu desse Deus que quer caminhar com você e que promete o sobrenatural todos os dias da sua vida. Esse é o momento que Deus convida você a escolher esse Jesus, a entregar sua vida a Jesus. Talvez você já tenha vindo na igreja, mas não tomou ainda a decisão de dizer: eu quero deixar meu passado para trás e viver essa vida de abundância que há em Jesus. Ou talvez você já experimentou essa vida em abundância e se desviou do caminho, e hoje Deus diz: volta, sai do teu passado, volta para a nova vida que eu tenho diante de ti. Esse é um momento de só você e Deus. Toda a igreja está de olhos fechados, porque é um momento que só você e Deus estão ali. Eu vou contar até 3, e se você quiser essa vida sobrenatural diária, quando eu chegar até 3, levante a sua mão o mais alto que você puder e o mais rápido que você puder. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem uma vida sobrenatural para você viver. 3, levante a sua mão agora. Levante sua mão, veja sua mão levantada, veja uma mão, outra mão, outra mão, outra mão. Lá em cima, veja uma mão levantada, veja uma mão, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, igreja, se alegre com o que Deus fez hoje. Se você viu uma mão levantada, abraça essa pessoa e diga para ela: sua vida nunca mais será a mesma. Abrace essa pessoa. Esse é o momento mais importante na vida dessas pessoas. Se você levantou sua mão ali no chat, onde você está online, coloque no chat: eu quero essa vida em abundância. A palavra de Deus diz que se com tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus é o Senhor, será salvo. Você creu quando levantou a mão. Agora nós vamos orar para tornar isso selado diante de Deus, e toda a igreja vai orar comigo. Se você levantou a mão, ou se você faz parte da igreja, repita comigo: Senhor Jesus, essa noite eu abro mão do meu passado. Abro mão de uma vida medíocre. E recebo a vida sobrenatural que é em Jesus. Eu te declaro como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Vamos dar palmas para esse Deus maravilhoso. Para você que levantou sua mão, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Você tem uma família agora, os seus problemas são nossos problemas, as suas alegrias são nossas alegrias. Você vai ver que no teatro todo tem voluntários com as lanternas ligadas. Nós queremos orar por você e dar um presente para você. Por isso, se você levantou a sua mão, saia agora, siga esse pessoal que está com as lanternas ligadas para receber um presente de Deus. Essa é a oportunidade que você tem para receber uma oração específica para a sua necessidade. Você que levantou a mão, por favor, saia. Se você viu alguém levantar a mão, pega essa pessoa pelo braço e diga: vamos comigo, eu caminho junto contigo essa jornada. E para nós que ficamos aqui, vamos adorar esse Deus que nos dá uma vida sobrenatural todos os minutos. É isso aí, igreja. Até semana que vem, vamos adorar nosso Deus.